Brasília não surgiu por acaso. Ela foi uma decisão política, estratégica e simbólica. Imagine que o plano de levar a capital para o centro do país foi abandonado. Sem Brasília, sem o Planalto Central como centro do poder, sem a ruptura simbólica com o passado colonial. Nesse Brasil alternativo, a capital continua no litoral e essa escolha muda muito mais do que parece. Para entender esse mundo, precisamos voltar aos anos 1950. Na história real, Brasília foi pensada para integrar o território, ocupar o interior e redistribuir o poder político e econômico. Sem ela, o Brasil segue um caminho mais confortável e mais perigoso. O poder continua concentrado no eixo Rio-São Paulo. Ministérios, decisões estratégicas e investimentos permanecem voltados para o litoral. O interior do país segue distante do centro político, visto apenas como espaço de extração de recursos. A desigualdade regional se aprofunda. Estados do Centro-Oeste e do Norte crescem mais lentamente. Cidades como Goiânia, Cuiabá e Palmas jamais assumem protagonismo nacional. O Brasil se torna ainda mais de costas para o próprio território. Mas o impacto não é apenas econômico. Ele é político. Sem Brasília, o poder continua próximo das elites econômicas e da imprensa tradicional. A política nacional se torna mais vulnerável a pressões regionais concentradas. O Estado se confunde com interesses locais poderosos. A ideia de um governo acima dos estados perde força. Agora observe o cenário militar e estratégico. Sem uma capital no interior, o Brasil permanece altamente exposto. Infraestruturas críticas seguem próximas à costa, vulneráveis a bloqueios navais e pressões externas. Em caso de guerra, o centro do poder estaria perigosamente acessível. Brasília, nesse sentido, nunca foi apenas uma cidade. Foi um escudo. Sem ela, a doutrina de defesa nacional seria mais frágil. Avançando para o século XXI, esse Brasil alternativo enfrenta novos dilemas. O crescimento urbano se concentra ainda mais nas metrópoles litorâneas. O trânsito, a desigualdade e a violência urbana se intensificam. O interior continua perdendo população para poucas cidades gigantes. Politicamente, a distância entre o Estado e o cidadão aumenta. Brasília, com todos os seus defeitos, criou um espaço político relativamente neutro, longe dos grandes centros econômicos. Sem ela, o poder estaria permanentemente imerso em disputas locais e interesses imediatos. Agora vem a pergunta mais incômoda. Esse Brasil seria mais democrático, talvez mais próximo da população litorânea, talvez mais transparente para alguns setores, mas certamente mais desigual e menos integrado. Sem Brasília, o Brasil seria um país menos coeso, com regiões mais desconectadas e um projeto nacional mais frágil. A construção da capital no interior não resolveu todos os problemas, mas evitou outros. E talvez esse seja o ponto central desse episódio. Às vezes uma decisão não transforma o país em algo melhor imediatamente, mas impede que ele se torne algo pior. O Brasil sem Brasília não seria um país menor, mas seria um país mais dividido, mais vulnerável e mais concentrado. No fim, a pergunta não é se Brasília foi perfeita. Ela não foi. A pergunta é: o que teria ocupado esse vazio? E talvez a resposta seja simples: interesses demais em espaço de menos. Aqui é o Max Histórias. E nesta série, a gente não muda o passado para criticar escolhas. A gente muda o passado para entender por que elas foram feitas.